Olá, crianças! Boa tarde! Hoje, dia 11 de agosto, é o Dia do Estudante. Para isso, o professor Lucas preparou uma atividade bem legal para vocês, correto? Uma atividade lúdica que vocês vão trabalhar brincando, trabalhar adocicando um pouco a tarde de vocês, e nós vamos utilizar isso na semana que vem. O que é que nós vamos precisar para a aula de hoje? Primeiro, esta folha de atividade extra que o professor Lucas enviou. E o que mais, professor? O saquinho de jujubas e palitos. Então, esse saquinho de jujuba e palitos. Por quê? Porque nós vamos fazer sólidos geométricos com palitos e jujubas. Olha lá, nós vamos fazer sólidos geométricos com os palitos e as jujubas. Vamos fazer 4 sólidos na aula de hoje. Vamos fazer 4 sólidos geométricos. Vamos fazer o prisma triangular, o cubo, a pirâmide triangular e a pirâmide quadrangular. Para isso, eu preciso que vocês preparem um ambiente, uma mesa, um local limpo para que vocês possam fazer a atividade. Lavem bem as mãos e assistam com calma os vídeos que eu vou postar depois desse. O que mais que o professor Lucas quer? Eu quero que vocês façam fotos de vocês montando e fazendo a atividade. Registrem esse momento e mandem aqui no grupo, porque nós vamos fazer um vídeo bem legal com esses momentos, e aí eu vou deixar para vocês assistirem. Então vocês vão tirando foto de vocês montando, depois vocês podem tirar foto com eles montados já, e assim por diante. As jujubas que o professor Lucas mandou, não dá para montar os 4 sólidos, então vocês vão montar 2, vão desmontar e vão montar mais 2. Por fim, depois que tiver feito os 4 e preenchido esta folhinha, vocês podem comer. Eu espero que vocês gostem, que seja uma aula bacana, que seja uma aula divertida. E é uma forma do professor Lucas agradecer a vocês pelo empenho, pela participação nas atividades. Nós vamos tentar fazer mais aulas assim para que vocês se animem mais fazendo essas atividades em casa. Prestem atenção nos próximos vídeos. Crianças, vamos iniciar então a nossa atividade extra de matemática. Os elementos do sólido geométrico. Vamos relembrar o que são sólidos geométricos? Sólidos geométricos são figuras tridimensionais, porque possuem altura, comprimento e largura. Olha lá. Altura, comprimento e largura. Vejam bem. Altura, comprimento e largura. Por isso que eu falo que são figuras tridimensionais. Essas figuras possuem 3 elementos básicos. Vou fazer a leitura do texto. Os sólidos geométricos são compostos por 3 elementos fundamentais. As faces são polígonos, formas geométricas que formam os sólidos. Olhem bem aqui, eu tenho desenho. Então as faces são as formas geométricas que formam o meu sólido. É como se fossem os lados do sólido. Aqui nesse cubo eu tenho faces quadradas. Observem aqui, quadrado, 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 quadrado. Então, a face é isso aqui, olha bem. São as formas geométricas, as figuras que compõem o sólido.
E as arestas? As arestas são retas que unem as faces, os lados dos sólidos. Então, as arestas são essas linhas que unem uma face à outra. Observem aqui. Esta face, para se unir com esta face, eu tenho aqui uma linha. É o ponto de encontro entre esse quadrado com esse quadrado. Então, são linhas. Olha, são linhas que unem um quadrado ao outro, um lado ao outro, uma face à outra. E os vértices? Os vértices são os pontos de união, o encontro das arestas. Então, olha bem, essas arestas, essas linhas se encontram. Esses pontos de encontro entre as arestas são chamados de vértices, são os cantinhos. Esta aresta se encontra com esta aresta. Esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, e esse embaixo e assim por diante, são chamados de vértices. Então, os vértices são os pontos quando essa linha e essa linha, que é chamada de aresta, se encontram. Vamos fazer agora o cubo com o material que o professor Lucas enviou. Vocês vão pegar 8 jujubas, e 12 palitos. Observem que o nosso cubo é formado, as faces dele são quadradas. Então, eu vou fazer quadrados com a jujuba. Olha lá. Eu vou ligando a jujuba com os palitos. Um quadrado, deixo lá, vou fazer outro. Pessoal, se não sair certinho, totalmente retinho, não tem problema, correto? O importante é que vocês entendam o que são vértices, faces e arestas. Mais um quadrado. Agora eu vou unir, vou juntar esses dois quadrados. Olha lá. Vou arrumar, se ficou meio tortinho, vou dando uma arrumadinha. E pronto. Eu tenho o meu cubo. Olha lá. Tenho o meu cubo. Fiz o meu cubo. Que é o mesmo que esse aqui. Vou contar os vértices, as faces e as arestas.
1. Assista o vídeo que será postado no grupo do WhatsApp. Confeccione os sólidos de acordo com as instruções e materiais enviados. Jujubas e palitos. Por último, resolva as atividades propostas. Sólido 1, que é este sólido aqui. Como ele chama? Cubo, isto. Então, eu escrevo lá, cubo. E as faces? As faces são as formas geométricas. Quantas faces eu tenho? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. E as arestas? As arestas, lembra que o professor Lucas falou que são as linhas? Então, nesse caso, as arestas serão os meus palitos de dente. Vamos contar quantos palitos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 palitos, eu tenho 12 linhas que unem uma face com a outra. Olha, esse quadrado com esse quadrado são unidos por essa linha. Então, eu tenho 12 arestas. Tenho 12 palitos. E, por fim, os vértices. Os vértices são os pontos de encontro entre uma linha e outra. Nesse caso, representado pelas jujubas. Olha bem, essa linha com essa linha, esse palito com esse palito, se encontram aonde? Nessa jujuba aqui. Então, vou contar quantas jujubas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jujubas é o mesmo que 8 vértices. Então, o cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Correto? Figura 2. Para fazermos a figura 2, vamos precisar de 6 jujubas. 6 jujubas e 9 palitos. E 9 palitos. Nós vamos fazer um prisma triangular. Um prisma triangular, as faces, as bases são triângulos. Então, vou começar a fazer triângulos. Vou fazer triângulos. Um triângulo. Lembrando que os prismas possuem 2 bases, então vou fazer mais um triângulo, 2 bases iguais. Mais um triângulo. Pronto, tenho 2 triângulos, as 2 bases. Agora eu vou unir esses triângulos. Vou fazer as laterais. E vou juntar um triângulo ao outro. Pronto, tenho aqui um prisma triangular. Por quê? Aqui eu tenho um triângulo, e aqui eu tenho um triângulo, e aqui eu tenho quadriláteros, correto?
Nós vamos contar agora as faces, os vértices e as arestas. Quantas faces tem? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Quantas arestas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. Então, o meu prisma triangular é composto por 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Vocês vão escrever na folhinha de vocês agora o sólido 2. Crianças, no sólido 3, faremos uma pirâmide quadrangular. Então, peguem aí 5 jujubas e 8 palitos. A pirâmide quadrangular, a base dela é um quadrado. Então, eu vou começar fazendo um quadrado. Um quadrado possui 4 lados. Olha lá, fiz o quadrado da minha pirâmide quadrangular. Meu quadrado está pronto. Vou fazer a ponta da pirâmide. Os triângulos, as faces triangulares. Olha lá. E vou unir aqui em cima. Pronto. Tem uma pirâmide quadrangular, porque a base dela embaixo é um quadrado e as faces triangulares se encontram em um único ponto. Quantas faces tem essa pirâmide? 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Quantas arestas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 palitos, então é o mesmo que 8 arestas. E quantos vértices, quantos pontos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 jujubas, que é o mesmo que 5 vértices. A pirâmide quadrangular possui 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Podem escrever na folha a resposta agora. E para terminar a nossa aula, o último sólido que vamos fazer é a pirâmide triangular. Para isso, preciso de 4 jujubas e 6 palitos. A pirâmide triangular possui uma base que é um triângulo. Olha lá, a pirâmide triangular aqui. Então, ela é um triângulo aqui embaixo. Vou começar fazendo o triângulo.
Então, fiz aqui a minha base, o triângulo. Vou fazer os triângulos laterais. E vou juntar esses triângulos laterais nesse vértice aqui. Pronto, uma pirâmide triangular. Por quê? Porque ela é composta, a base dela, o que está embaixo, é um triângulo. Vamos contar agora. Quantas faces tem? 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. 4 faces. Quantas arestas? Quantos palitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. E quantos vértices? Quantos pontos de encontro? Quantas jujubas eu usei? 1, 2, 3, 4. 4 vértices. A minha pirâmide triangular possui 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Vocês vão pegar a folha, vão completar a atividade. Depois que tiverem feito, vocês podem comer as jujubas. Tudo bem? Podem comer, tirem as jujubas dos palitinhos e podem se deliciar. Espero que vocês tenham gostado. O professor Lucas, junto com a professora Vanessa, preparou essa aula com muito carinho. Como hoje é dia 11 de agosto, é dia do estudante, nós resolvemos fazer matemática junto com o dia do estudante e esse agradinho para vocês. Obrigado, um bom dia e até amanhã.